Mas deixe-me então colocar aqui diante dos irmãos o que eu penso que Moisés queria ensinar aos israelitas. Lembrem que essa história toda estava sendo contada para os israelitas prestes a entrar na Terra Prometida, 400 e poucos anos depois dos acontecimentos. Primeiro, Moisés queria mostrar a superioridade de Deus, do Deus de Israel, sobre os deuses do Egito. Primeiro, os sacerdotes não conseguiram interpretar os sonhos dos deuses, do rei. Segundo, os deuses não seriam capazes de impedir os anos de fome. Deus ia mandar fome e os deuses do Egito não iam fazer nada, não iam impedir, não teriam poder para fazer nada, o que provava que eram falsos. Porque o trabalho do Deus é abençoar o povo dele. Agora vem outro Deus e determina uma fome, né? Então está óbvio que José está dizendo que o Deus de Israel é superior aos deuses do Egito. E aqui nós temos uma espécie de preparação para a história das 10 pragas, quando Deus não somente vai além de mandar uma fome sobre o Egito, ele vai mandar 10 flagelos violentos contra a terra do Egito, e os deuses do Egito, os magos, os feiticeiros, não vão conseguir impedir absolutamente nada daquilo. Aqui é um prelúdio do que vai acontecer. Segunda coisa que eu acho que Moisés queria ensinar aos israelitas é que Deus está no comando da história. As coisas acontecem pelo seu decreto. Ele manda a prosperidade e ele manda a calamidade. Quando Deus manda a prosperidade, nós chamamos isso de graça comum, ou seja, aquele benefício, o amor de Deus pela humanidade em geral, que faz com que ele abençoe pessoas, mesmo que as pessoas não creiam nele, não queiram saber dele, mas Deus abençoa com fartura, prosperidade, saúde, alegria e oportunidades, descobertas e tantas outras coisas boas que a gente sabe que tem no mundo. De onde vem isso? A graça comum de Deus. Então, ele ia mandar um período de grande prosperidade para a terra do Egito, como ele pode mandar um período de grande prosperidade para qualquer nação hoje, se ele quiser. Ele pode mandar sim, abençoar nações inteiras, ainda que essas nações não se curvem diante dele ou não o reconheçam como Deus. Mas por outro lado, quando a calamidade vier, isso faz parte do que a gente chama dos juízos temporais de Deus sobre o mundo. Apesar de ser um mundo bonito, belo, maravilhoso e que nos dá tanta alegria, tem tanta coisa boa nesse mundo de Deus, mas por outro lado é um mundo caído, é um mundo marcado pelo pecado. E Deus, sendo santo, ele não pode deixar o pecado passar em vão, despercebido ou sem ser checado. Por isso que vêm as calamidades. Maldita é a terra por tua causa, ela te produzirá abrolhos, espinhos, e com suor comerás dela todos os dias da tua vida. Tsunamis, temporais, enchentes, terremotos e outras catástrofes são os estertores de uma terra marcada pelo pecado e que Deus manda como antecipação do juízo que vai acontecer no grande dia final, quando Cristo vier. Aqui são as parcelas adiantadas, né? Aqui já nos mostra o poder de Deus que ele vai desenvolver, que ele vai mostrar no dia do juízo, na volta do Senhor Jesus. Com isso, Deus não é maldoso, não é injusto e ele não é cruel. Nós devíamos colocar essas coisas na nossa conta, porque é o nosso pecado que atrai a justiça de Deus e os juízos temporais. Outra coisa que eu penso que Moisés queria ensinar aos israelitas era o cuidado de Deus com a preservação do seu povo, os descendentes de Abraão com quem ele tinha feito uma aliança, porque através de José eles seriam abençoados e preservados na terra do Egito. Moisés também queria mostrar que o propósito de Deus com o seu povo era abençoar todas as nações. Em José, o Egito seria todo abençoado. Em José. Esse era o plano de Deus, sempre foi. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. E José, sendo um canal de bênção para Faraó, é um prenúncio de Cristo, através de quem Deus traz a redenção e a salvação a todas as nações. E é isso que Israel deveria lembrar. Eu termino aqui com uma palavra, primeiro, aos que se perguntam como interpretar os acontecimentos, a realidade, a história, os fatos ao seu redor. Faça isso a partir do que a Escritura nos diz: nada acontece por acaso. Para o cristão não há acasos. O mundo não é governado por uma sequência de acontecimentos que não têm relação entre si, causados por efeitos de causas naturais. Nós cremos que há um Deus que guia a história. Claro, ele vai usar as leis que ele próprio criou,
leis naturais, leis físicas e leis da sociedade. Ele vai agir através disso. Mas a mão dele está em todo lugar. E nós deveríamos lembrar disso aí quando a fartura chegar ou quando a calamidade bater na nossa porta. Talvez haja pessoas aqui que imaginam que é ele que faz a sua própria história através de seus planos, propósitos e decisões. Veja aqui a soberania de Deus em acessar o íntimo das pessoas na condução dos seus planos. Foi ele que fez com que o copeiro sonhasse, foi ele que fez com que o copeiro se lembrasse de José na hora certa. Foi ele que impediu que os magos e sábios pudessem interpretar. Foi ele que deu o sonho a Faraó. Foi ele que deu sabedoria a José para interpretar o sonho. Nós colheremos o resultado das nossas ações, mas nós sabemos que há um Deus que pode acessar o mais íntimo do coração humano. Por isso a gente ora pelas pessoas, por isso a gente pede a Deus que abençoe determinadas pessoas, porque nós sabemos que Ele é capaz de fazer isso. Talvez esteja pessoas aqui nessa noite que pensam que são alguma coisa por seus méritos e valor pessoal e que conseguiu prosperar e ser vitorioso pelo seu próprio espírito. Lembra que José, na hora que foi confrontado se ele podia fazer aquilo, interpretar o sonho, ele atribuiu toda a glória a Deus e com isso condenou a arrogância dos sábios e magos do Egito. Talvez você esteja aqui sofrendo faz um tempo e Deus parece não responder. A essa altura, pelos cálculos, José já estava 13 anos na prisão, querendo sair de lá. O fato dele ser um moço temente a Deus não quer dizer que ele não queria sair de lá, mas só saiu na hora certa e da maneira certa, pela razão certa e para o propósito correto. Então talvez você pense que o sofrimento está demais. Quero dizer que você deve esperar, você deve aguardar com paciência diante de Deus. Se uma porta se abrir, vá por ela. Como José pensou, do copeiro, ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse: eu vou usar agora o copeiro para ver se consegue falar com o Faraó e me tirar daqui. Não era a hora, que não evitou que ele tentasse. Mas a gente tem que esperar com paciência o tempo de Deus. Por último, esse é o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós para nos livrar de algo muito pior que 7 anos de fome. Por isso nós estamos gratos a Ele pela redenção que nós temos em Cristo Jesus.